Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Hoje a gente vai iniciar a nossa disciplina de Psicopatologia 1. Quem aqui já fez essa disciplina? Ninguém? Ninguém reprovou e está fazendo de novo? Não. Bem, hoje é um dia especial porque é o dia do psicólogo e é um dia em que a gente celebra, então, a importância da nossa profissão, a futura profissão de vocês, né? E também é um dia especial porque, apesar de tudo, a gente continua agarrados a essa causa que é a busca pelo conhecimento, né? Apesar de tudo. Essa disciplina, como escrevi para vocês, ela é bem importante, pelo menos para mim, e para aquele que quer servir ao próximo, ou aquele que quer seguir a carreira clínica, porque é a disciplina onde a gente se aproxima de uma tentativa de compreensão do sofrimento humano, do sofrimento emocional, do sofrimento psíquico, né? Então é a partir do entendimento do sofrimento psíquico que a gente pode também saber como conduzir a nossa intervenção em relação aos nossos pacientes. Nós temos na faculdade Psicopatologia 1 e Psicopatologia 2. Essas disciplinas sou eu que dou, então vocês vão ter a Psicopato 1 comigo e a 2, se tudo der certo, também. Introduzindo, então, a nossa disciplina, a gente começa, eu não sei se todos já tiveram acesso ao texto que eu coloquei no AVA, é em cima desse texto que eu vou trabalhar. A palavra psicopatologia, ela é formada a partir de três afixos gregos, pessoal. Primeiro é psique, que vocês sabem que significa psiquismo, psique, alma, o sopro vital, a mente, né? Psique. Pathos é paixão, adoecimento, sofrimento, perda da razão e do controle sobre as emoções. Então, a palavra, o afixo pathos, que vem que representa paixão, para os gregos antigos, né, paixão era pensado também como doença, porque para os gregos antigos, tudo aquilo que fugisse à razão, ao domínio da razão, representava doença. Então, a paixão também tem esse peso nesse afixo daquilo que produz sofrimento. Então, psique... Oi. Por gentileza, pode comentar de novo porque tinha travado? Travou? Sim. Em que parte travou? Quando você ia falar em psique. Psique. Psique significa Obrigada. psiquismo, psique, alma, sopro vital, mente, né? Sim. Pathos significa paixão, adoecimento, sofrimento, perda da razão e do controle sobre as emoções. Então, Denise, eu estava falando, né,
que os gregos associavam a paixão ao sofrimento, ao adoecimento, porque tudo aquilo que fugia do racional, da razão, era tido como causa das doenças, né? Então, pathos é paixão. Por isso que sempre que se fala em patologia, né, se fala em sofrimento, se fala em perda da razão. E o afixo logos, que significa discurso, conhecimento, estudo, ciência. Então, esses 3 afixos formam psicopatologia, que a gente pode definir como o conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano, sofrimento psicológico do ser humano. Então, o que estuda a psicopatologia? Estuda especialmente os transtornos e não as suas causas e tratamentos. Então, a rigor, psicopatologia é o estudo, é o mapeamento, é a descrição das formas de sofrimento mental. A rigor. Então, a rigor é um estudo descritivo, né? Claro que a gente vai além disso, né? Mas a rigor é estudo descritivo. Então, a psicopatologia, ela tem uma natureza semiológica. O que é semiológica? A semiologia, cada ciência tem a sua semiologia. A semiologia é a linguagem própria de determinada ciência que tenta dar conta dos fenômenos. Então, a semiologia da psicopatologia são esses termos, são essas expressões para tentar, que são usados para tentar demarcar, para tentar encontrar bordas e classificar determinadas formas de sofrer, tá? Então, semiologia, quando a gente fala de sintoma, de sinal, de transtorno, de disfunção, a gente está usando uma semiologia da psicopatologia. O objeto da psicopatologia é, portanto, o doente e o seu sofrimento. O objeto da psicopatologia é o doente, os sintomas e os sinais que envolvem aquele sofrimento. Então, a psicopatologia está ali para descrever, para identificar, para depois poder se encaminhar para um tratamento e se encontrar o diagnóstico correto. A psicopatologia, como está no texto de vocês, ela visa observar, classificar, ordenar, definir, segundo essa lógica, que é a lógica de tradição aristotélica. Então, a tradição aristotélica, quando a gente fala em epistemologia, né, quando a gente fala em formas de encontrar a maneira mais adequada de conceber o fenômeno, a gente está falando dessa forma descritiva de catalogar, de registrar o que se observa. A gente chama isso de forma analítica, que é a forma aristotélica. E quando a gente fala da forma de aprender um fenômeno mais do campo da dialética, que é as causas, como é que isso se encadeia em relação ao outro fenômeno, a gente está falando da forma que vem de Platão. Tá? Então, a nossa forma de conceber esse objeto da psicopatologia, inicialmente, é aristotélica, é analítica. A primeira vez que o termo psicopatologia veio à tona foi pelo alemão chamado Eminhaus, em 1878. Então, pensando um pouquinho nos elementos históricos, em 1878, que esse clínico forja essa expressão para falar de uma espécie de sinônimo para a psiquiatria clínica, tá? Então ela nasce, essa forma de expressão, como um sinônimo para a psiquiatria clínica,
E em 1913, o Jaspers, né, vai descrever como responsável pelos estudos dos fenômenos patológicos enquanto ramo da psicologia. Então, ela nasce como um ramo da psiquiatria e depois vem ser compreendida como um ramo da psicologia, tá? Com Jaspers. Então, a gente mais ou menos tem essa introdução sobre o que significa a psicopatologia e o que a gente vai estudar nesse semestre inteiro. Obrigada. E damos mais um passo agora para ver o histórico, né? A gente sempre precisa contextualizar o momento em que a gente está e entender como é que isso veio se desdobrando desde os primeiros pensamentos. Então, historicamente, pessoal, a gente vai localizar como a psicopatologia era vista nos tempos primitivos, pré-socráticos, digamos assim. Então, nos tempos primitivos, a doença mental ou a psicopatologia era relacionada a algo mágico e compreendida como produto da manifestação dos deuses sobre o homem, tá? No tempo primitivo. Então, o doente, o sujeito adoecido psiquicamente, muitas vezes ele era cultuado, ele era tido como alguém que teria tido um privilégio de ter encontrado algum canal, alguma relação com as divindades. Ele era cultuado, né? Ele era visto como alguém que tinha algo importante a dizer. E a cura desse sujeito adoecido cabia aos sacerdotes, aos curandeiros, aos feiticeiros. Então, as primeiras marcas que a gente tem da forma de abordagem são essa, né? Relacionado aos deuses, e a cura também vinha desses que tinham algum vínculo com a divindade. O passo seguinte foi a Grécia Antiga. Como é que a Grécia Antiga via a loucura ou o sofrimento psíquico? É o momento em que se inaugurou pela primeira vez uma visão naturalista desse fenômeno, onde se deixa de procurar a explicação para esses sintomas, para esse quadro clínico na relação com os deuses, e passa a se buscar na natureza humana, passa a se buscar na biologia, no corpo, né? Que então é a introdução aristotélica de ciência. Então Aristóteles foi o cara que propôs, pela primeira vez, que esse sofrimento psíquico teria origem na disfunção de um órgão. E ele vai dizer que esse órgão, responsável pelas emoções, sentimentos, loucura, delírio, é o cérebro. Tá? Então, lá em Aristóteles, ele vai dizer, olha, não tem nada a ver com deuses, não tem nada a ver com as forças da natureza, mas tem a ver com o cérebro. Na Idade Média, vocês sabem que é a Idade das Trevas, né? Aí de 500 para frente. Na Idade Média se perde novamente essa perspectiva biologicista e começa a se pensar novamente a psicopatologia como um fenômeno derivado de possessão demoníaca. Tá? Então, na Idade Média, a pessoa que estava num processo de sintoma de loucura, né, ela estava sendo possuída pelos demônios e, portanto, o tratamento era o exorcismo. Era os castigos, eram as torturas. Aí mudou já a perspectiva. Depois da Idade Média, nós temos o Renascimento, que é o momento em que a razão, vocês já sabem isso, é o momento em que a razão volta a encontrar voz na cultura e passa, mas ainda, né, fica presa um pouco isso, e passa a entender o sofrimento mental como algo associado à bruxaria e à magia. Então, a doença mental continua sendo marginalizada, né? Bruxaria e magia. Então, vocês sabem que aí se matavam, né, as bruxas, ou se
se prendiam nelas, né? Continua sendo algo marginal. No Renascimento. No romantismo, século XVII a século XVIII, volta-se a buscar a causa no homem. Só depois de 1.800 anos, 1.700 anos, volta-se a buscar a causa no homem e se compreende como paixões excessivas, a psicopatologia. Se compreende como deficiências morais, né? Se compreendem como fraquezas psicológicas. Então, o tratamento eram banhos gelados, camisa de força, o isolamento nas masmorras e a cadeira giratória, que acho que vocês já ouviram falar também, né? Então, se sacudia o paciente, ou se prendia o paciente, ou se colocava em isolamento, como se aquilo fosse ter uma função pedagógica, né, sobre aquelas paixões desmedidas, ou se fosse fazer a pessoa esfriar ou pensar melhor a partir desses castigos. E é a partir do século XIX, século XX, que é quando a psicologia, né, passa a realmente ter a psicologia, a psiquiatria passa realmente a ter uma posição importante na história, que essa visão naturalista, que essa visão científica ganha campo e passa a poder se apropriar realmente da explicação desses fenômenos. Então, só no século XIX e XX que a gente vai realmente passar a entender o sofrimento psíquico como um fenômeno derivado da situação psicológica, biológica e social, né? Que é essa tríade importante, biopsicossocial. Vai se entender que o sofrimento humano está relacionado a esses três campos. Quem que iniciou esse movimento, vocês sabem também, que foi o Felipe Pinel. Foi o cara que defendeu, né, que o sofrimento mental deveria ter uma causa física. Ele passa a investigar o sistema nervoso e passa a fazer um exercício de diferenciação entre o criminoso e o paciente psiquiátrico, digamos assim. Porque até então era tudo junto, né? O criminoso, o assassino, o cara que cometia adultério e o cara que era louco, que delirava, tudo era a mesma coisa. E a partir de Felipe Pinel, ele passa a dizer, não, essas pessoas são doentes, elas têm um problema de saúde e elas têm que ser tratadas como uma equipe de saúde. Então esse é o cara que faz essa marca, essa divisão, e instaura, né, que a loucura é uma problemática de saúde. Começa a estudar esse pessoal, começa a tratar em hospitais e asilos, porque antes eram prisões, né? Começa a tratar em hospital e asilo. E aí vocês sabem que é daí que vem a expressão que a gente usa até hoje, quando a gente fala que uma pessoa está Pinel, né? Porque Pinel foi o cara que instituiu essas clínicas, esses hospitais, essas instituições para tratamento da loucura. Vocês veem que só no final do século XIX, 1800 e pouco, 1900, que a gente chega à conclusão firme, né, de que doenças mentais estão ligadas ao corpo, ao somático, ao biológico, ao social, ao psíquico. Então, ponto 3. Como é que a gente vai conceituar uma doença mental hoje, né? Então está ali, vocês podem me acompanhar. Transtorno mental, distúrbio e doença, então, transtorno, distúrbio e doença se associam ao termo psíquico, psiquiátrico, para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental. Hoje, então, a gente vai dizer que é isso, né?
Doença mental é um distúrbio, é um transtorno, é uma disfunção do sistema psíquico. Associa-se a isso a ideia de que é uma modificação indesejável, uma modificação negativa na estrutura desse sistema. Então, para a gente dizer que é um transtorno, para a gente dizer que é uma disfunção, é uma modificação indesejável, negativa nessa estrutura. É uma interrupção do funcionamento adequado da alma, digamos assim. Do funcionamento adequado desses três fatores. A cognição, que é o campo do pensamento, o emocional, que é o campo dos afetos, e o comportamento, né, que é o campo das ações. Então, a psicopatologia vai afetar os três ou algum desses campos. Cognição, o campo afetivo e o campo do comportamento, né? Cognição, emocional e comportamental. Vamos entender disfunções comportamentais, emocionais e cognitivas, geralmente inesperadas em seu contexto cultural e associadas com angústia e substancial inadequação do funcionamento mental. Inesperadas no funcionamento da cultura, porque vocês sabem que uma pessoa pode estar com um comportamento muito estranho, ou com disfunções importantes, mas se aquilo naquela cultura é visto, é compreendido, é esperado como algo normal, perde esse caráter de psicopatologia, né? Então tem que ser algo fora do padrão da cultura, para ser pensado como transtorno. E aí nós temos aqui a definição mais bem aceita, pessoal. Ao meu ver, tá? É uma desordem no funcionamento cognitivo, emocional ou comportamental, que é inesperada em seu contexto cultural e que é associada à presença de sofrimento, dor, morte, prejuízo no funcionamento da pessoa. Então, esses elementos são importantes estar aí, que é um comportamento inesperado associado à dor, tá? Associado à angústia, associado ao sofrimento. Aí, dentro dessas perspectivas, a gente vai pensar, bem, o que é o inesperado? O que é o anormal? O que é o normal? O que é a saúde mental? E aí a gente entra em mais um muito delicado, né? Que muita gente continua debatendo e vai continuar sempre, porque não é fácil demarcar o limite entre o saudável e o patológico, né? Não é fácil demarcar o limite entre aquilo que está dentro do campo do esperado e aquilo que está no campo do inesperado. Porque não existe uma barreira que estabelece os dois lados, né? É como se fosse um caminho progressivo, né? Que vai estabelecendo, muito aos poucos, o campo daquilo que é saudável e aquilo que já não é mais saudável. Mas então a gente vai dizer assim, então o que é uma disfunção? Disfunção, ou anormalidade, deve ser entendida por vários critérios, tá? Primeiro critério é que é preciso haver sofrimento. Sofrimento. Então, para ser uma patologia, tem que ter sofrimento. Um comportamento diferente daquele usualmente encontrado na cultura. Para o sujeito e para a própria cultura. É preciso haver prejuízo no trabalho. É preciso haver prejuízo nas relações sociais. É preciso haver interferência na autonomia do sujeito. Tá bem? Então, isso é uma disfunção, né? Tem que haver prejuízo, tem que haver sofrimento, tem que haver mudança no comportamento destoante com a cultura. Já o normal, o saudável, olha como é que é definido pela Organização Mundial de Saúde, pessoal. A Organização Mundial de Saúde diz que o saudável é um estado completo de bem-estar físico, social e mental. A saúde, né? Então, a pessoa saudável é uma pessoa que está num estado completo de bem-estar físico, social e mental. A saúde mental seria um estado de bem-estar psíquico
em que o indivíduo alcançou integração satisfatória de suas tendências instintivas de forma aceitável, tanto para si quanto para o seu meio social. Então aqui a gente tem o conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. Então é um estado de bem-estar constante, né, onde a pessoa consegue estar inserida de forma satisfatória no seu meio, na sua cultura e com relação a si próprio. Esse estado de bem-estar deve envolver recursos pessoais e singulares que permitam que a pessoa possa desenvolver as suas potencialidades de forma satisfatória. Então, o sujeito saudável deve ser alguém que esteja em condições de continuar nesse processo de evolução, de continuar nesse processo de uso da sua potencialidade no amor, no trabalho, né, no lazer, que consiga se integrar bem nesse campo biopsicossocial, digamos assim. Isso é a saúde mental. Então é difícil, né? É difícil, como vocês veem, a gente dizer o que é uma pessoa saudável. Bom, damos mais um passo e vamos pensar na psicopatologia, agora um pouco mais ampliada, como essa ferramenta de estudo e de entendimento do sofrimento mental a partir de três pilares de investigação, né? Então, a psicopatologia passa a se organizar a partir de três pilares. O primeiro pilar é esse mais clássico, que é a descrição clínica, que é pegar um sintoma e descrever, né, ponto por ponto, do que se trata. O segundo pilar é o que a gente chama de etiologia. Vocês também já conhecem esse termo, né? Então, etiologia, quando a gente fala em etiologia, a gente fala de causas. Etiologia é o estudo das causas. Qual é a etiologia desse sofrimento, né? O que causou? O que está na base desse sofrimento? E o tratamento e os resultados, né? Tratamento, como é que vamos tratar isso então? Então esses três pontos: a descrição, a etiologia, como estudo das causas, e como se trata isso. Então a psicopatologia passa a se organizar a partir desse arcabouço metodológico. Vocês sabem também isso, que quando a gente fala de transtorno mental, de psicopatologia, a gente fala de classificação, catálogo, né, enumeração. E hoje em dia nós trabalhamos com duas grandes obras que são referência para a gente classificar as formas de sofrimento. O CID-10 e o DSM, né? Então, quando a gente vai dar um diagnóstico, quando a gente vai entender uma psicopatologia, a gente vai usar a referência do CID-10 ou do DSM. O CID-10 é esse livro aqui, né? É a classificação de transtornos mentais e de comportamento, que é o que a gente usa na psicologia, mas a palavra CID quer dizer Código Internacional de Doenças, tá? Então, o CID é o Código Internacional de Doenças, e na psicologia a gente usa o dos transtornos mentais e do comportamento, que é um eixo do CID, tá? É uma parte. Esse aqui é uma versão bem resumida que eu uso para consulta rápida. Então, o CID-10, pessoal, ele é uma obra organizada pela OMS. Então, o CID-10 é uma obra europeia, tá? É a classificação europeia das doenças, que teve sua primeira edição em 1993. O que a gente usa
no Brasil, quando a gente tem que dar um atestado, quando a gente tem que dar um laudo, quando a gente precisa fazer um encaminhamento, e que as empresas, que os médicos, que as instituições usam, é o CID. Tá? Então, quando vocês vão atender um paciente e ele precisa que vocês deem um laudo, um atestado, um parecer, um relatório, vocês vão usar o CID, que é a linguagem que se usa aqui. E a versão americana das classificações de doença é o DSM. Esse aqui é o 4, mas nós já temos a versão do DSM-5, tá? Esse aqui é o 4. É um livro grosso, ó, que é onde a gente vai consultar a versão americana, que esse aqui é da Associação Americana de Psiquiatria, que nos diz como está descrita cada forma de sofrimento. Então, nós temos a versão americana, que é o DSM, mais usada por psicólogo e psiquiatra, e nós temos a versão europeia, que é mais usada genericamente falando, né? Até aqui, dúvidas, comentários, perguntas? Júlia? Dúvida, comentário, pergunta? O CID, no caso, então, ele é bem mais médico, no caso, porque o CID, ele abrange a parte mais medicina. O CID é um código internacional de todas as doenças. O CID, não só mentais, tá? Uhum. Todas as doenças. O DSM é só mental. Tá. Oi? Então aqui, a gente precisa... se tu tiver que comprar um ou outro, compra o CID. Porque é a linguagem que a gente usa aqui no Brasil quando tiver que dar um diagnóstico. O DSM, ele serve mais para as discussões entre nós, psicólogos e psiquiatras, o DSM. Mas quando a questão é jurídica, quando tu tem que fazer um documento que tenha validade, que seja compreendido por outras áreas, é o CID, tá? Tá bom? Entendi. Então, se vem um paciente no teu consultório, muito angustiado, e ele não conseguiu ir trabalhar naquele dia, porque ele está com um sofrimento muito grande de pânico, tu vai lá escrever lá um atestado, né, dizendo que ele não pôde ir ao trabalho, que ele veio para a sessão, porque ele está com o sofrimento de angústia de acordo com o CID, né, de acordo com o CID, F. A referência lá da doença dele. Tu vai botar o DSM, não vão aceitar. Tá, Júlia? Tá bom, obrigado. E no CID, as doenças psíquicas, a maioria delas começa com a letrinha F. A maioria. Então, as doenças psíquicas, elas são assim, conforme o CID, F. Aí cada patologia tem lá o númerozinho, F.34, F.35, F.46. Então, quando uma patologia é CID F, a gente está falando já de transtornos emocionais. Por exemplo, né? Olha aqui. Vocês entenderem só. Transtorno do pânico, né? Já que nós estamos falando disso. A gente veio aqui no CID, ó. Transtorno do pânico, F.41. Vocês veem aqui. Tem ali os critérios diagnósticos. Então, vem um paciente com pânico, tu vai botar lá, CID F41. Esse é o diagnóstico do paciente, tá? É assim que a gente dá o diagnóstico. Bom, bem simples. Claro para todos, né? Vamos ver quem está chamando aqui para entrar na aula.
Bruno Polga. Semestre passado que eu fui fazer o relatório do estágio 1, dei uma olhada, que era sobre alcoolismo, eu consultei o DSM para fazer uma parte descritiva, né? E o DSM ele é bem completo, assim, ele é bem trata o que precisa para ter aquele diagnóstico, né? E as causas, uma caracterização bem completa, assim, para um entendimento do que é realmente, né, os transtornos. Acho que travou ali quando tu falou. Não, quem que tu é? É o Bruno. Bruno? Isso. Ah, tá. É verdade, né? O Bruno falou uma coisa importante. O DSM ele é muito mais rico, porque ele traz uma análise estatística, cultural, a faixa etária que costuma aparecer aquele sofrimento, os critérios são muito melhor detalhados do que o CID. Então, para estudar, para entender, para investigar, o DSM é melhor, né? O CID é mais, digamos assim, para classificação, tá? O CID não tem muita informação sobre a doença, ele é bem descritivo, né, para dar o diagnóstico mesmo. O DSM é mais completo. Obrigado, Bruno. Obrigado. Então vamos ver um pouquinho dessa tríade, né? Dessa tríade da forma metodológica de se entender o adoecimento. Então, a descrição clínica, né? A primeira forma, descrição clínica. A descrição clínica vai dizer que uma perturbação psicológica ela está na combinação única de comportamento, pensamento e emoção, como eu colocava para vocês. Então, a função da descrição clínica é especificar aquilo que torna aquele comportamento anormal, descritivo, né? Então, a descrição clínica tem a função de definir os graus de intensidade, frequência e duração em que os elementos aparecem na vida do indivíduo. Essa é a primeira parte, né? É a parte analítica, apenas descrever, a parte clássica da psicopatologia. O 2, que se trata da investigação da etiologia, é esse estudo de como se inicia esse sofrimento. O que gerou esse sintoma? O que gerou esse quadro clínico? Aí se vai investigar a questão biológica, psicológica, social, que contribuíram para o desenvolvimento daquela perturbação. Então a gente faz isso muito quando a gente vai investigar a história clínica de um paciente, como é que gerou aquele sintoma, também como é que se produz de forma universal determinada perturbação. A etiologia geralmente não tem uma causa única, tá, pessoal? Então, quando a gente vai atender um paciente, a gente vai perceber claramente, depois de algumas entrevistas, que o sofrimento de alguém, a construção sintomática de alguém, muito raramente está relacionada a um evento só. Muito raramente está relacionada a um elemento só. Geralmente é um combo, né? Geralmente é um complexo de experiências que se juntaram para formar aquele adoecimento. Então a etiologia dificilmente tem uma causa só. Ela é um nó, né? Ela é um aglomerado, ela é um complexo de coisas que foram se enodando até alguém cair doente numa depressão, numa esquizofrenia, numa paranoia. E sim, geralmente contendo esses aspectos do corpo, da mente, do social, do meio. E o tratamento e o resultado é essa investigação que vai buscar como resolver esse problema, né? Qual é o tratamento mais adequado? Qual é o tratamento mais adequado? E o tratamento nem sempre tem a ver com as causas, né? O tratamento nem sempre, a forma de tratar, nem sempre tem a ver com o que acabou gerando aquela patologia. E aí nós temos um exemplo aqui bem
bem fácil de entender, que é assim: quando dói a cabeça, tomo uma aspirina e passa. Mas não quer dizer que a causa da dor seja a falta de aspirina, né? Isso é interessante, porque uma pessoa pode entrar em depressão, a gente oferecer um antidepressivo e a depressão melhorar, mas não quer dizer que a causa da depressão é falta daquele medicamento, né? Ou uma pessoa está numa situação de bipolaridade, nós vamos receitar lítio e a bipolaridade dela vai estabilizar, mas não quer dizer que a causa da bipolaridade seja a falta de lítio, que é o que muitos médicos dizem, né? Ah, está faltando lítio no teu sangue. Não é isso, né? A gente tem que saber. Tá bom? A causa é uma coisa, a forma de tratar não necessariamente esteja relacionada. E agora, as noções mais basilares, mais importantes, que a gente precisa dominar, que a gente precisa compreender, quando a gente está falando dentro desse dispositivo clínico, né, desse dispositivo de pesquisa, de conhecimento, que é a nossa disciplina, né, é a psicopato. Vamos aprender algumas palavras básicas. Primeira palavra, semiologia. Tá? Então, o que é semiologia? Semiologia é isso que eu falava para vocês antes. Semiologia é esse conjunto de termos específicos de uma determinada área do conhecimento. Então, quando a gente fala em semiologia na psicopatologia, a gente está falando desse campo que pesquisa, que classifica, que ordena sintomas, sinais, que dá código, né? A semiologia, a linguagem da psicopatologia, né? Transtorno, disfunção, sintoma, sinal, remissão, tratamento, terapêutica, é a semiologia da psicopatologia. Um termo importante nesse campo é o chamado sinal. Então, nós temos dois termos centrais, sinal e sintoma, que são diferentes. Fátima, tu já não tinha participado dessa disciplina? Oi, professor, boa noite. Não, eu não participei. Tu não chegou a fazer algumas aulas, não? Não, porque eu tranquei durante um ano, que foi quando você deu essa disciplina. Então, eu não participei dessa aula. Ah, tu iria fazer, mas não fez, né? É isso. Isso, eu não fiz porque eu tranquei durante um ano, lembra? Sim, eu tinha a impressão que tu já tinha assistido alguma coisa, mas então tá, me localizei. Então, Fátima, sinal. Sinal, pessoal, é a unidade observável e concreta em psicopatologia. Então, unidade observável e concreta. O sinal são imagens, sons, outros dados objetivos, mais relacionado ao exame físico, aquilo que a gente consegue alcançar pela observação direta do nosso paciente de determinado quadro clínico. Então, sinal é aquilo que aparece na imagem, é aquilo que aparece na nossa observação e que o paciente não precisa participar. O sinal é aquilo que a gente vê, que a gente mede, que a gente percebe. Exemplo, falinho, o olhar distante, semblante confuso, tá? Isso são sinais. A gente não precisa que o paciente fale, que ele conte. Já sintoma, então o sinal é mais objetivo, tá? Sintoma é mais subjetivo. Então, quando a gente fala de sintoma, a gente já precisa do relato, da queixa, a gente precisa que o paciente conte, fale o que ele está sentindo.
Então, os sintomas são mais subjetivos, são vivências, sensações, expressões que aparecem no relato, nas queixas dos pacientes. Por exemplo, solidão, dor, tristeza, pensamentos, vozes, certo? Então, sintoma precisa ter o paciente falando, explicando, a gente não percebe só olhando. E sinal, sim. Então, na psicologia, né, estaremos mais atentos aos sintomas do que aos sinais. Alguém vai falar alguma coisa? Não. Os sintomas são estudados quanto à sua forma e conteúdo. Então, sintoma tem forma e conteúdo. A forma do sintoma diz da sua estrutura formal, sua estrutura básica, que aparecem de forma semelhante no discurso do paciente. Então, o sintoma, a forma dele, ela é universal, tá? Estão me acompanhando, né? A forma universal. Por exemplo, alucinação, delírios, ideias obsessivas, labilidade afetiva, né? São formas de sofrimento comum a todos. A forma do sintoma. E o conteúdo do sintoma é como essa forma é preenchida. Então, a forma é mais universal e o conteúdo é mais particular. O conteúdo é como o paciente preenche essa categoria formal que é a forma. Então, o conteúdo é assim, digamos, o conteúdo pode ser de culpa, pode ser religioso, persecutório, né? Ele pode ser erótico. Então, vamos dizer assim, que eu tenho um delírio, a questão da forma, de perseguição, o conteúdo. Eu posso ter uma alucinação, que é a forma, erótica, que é o conteúdo. De modo geral, o conteúdo está ligado aos temas centrais da existência, que é sobrevivência, segurança, sexualidade, morte, miséria, doença, religiosidade, amor, né? Geralmente, o conteúdo está dentro desses campos existenciais, as grandes questões da vida humana, né? Então, o que nos aproxima da estrutura psíquica, o que nos aproxima da estrutura psíquica é a forma do sintoma. E o que nos aproxima da particularidade, da singularidade daquele paciente é o conteúdo do sintoma. Tá claro, né? Outro elemento importante da semiologia psicológica, psicopatológica, é síndrome. Síndrome, então quando se fala de síndrome, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas agrupados e que se mantêm, de certa forma, fixos, estáveis, constantes. Então, quando a gente fala em síndrome, a gente está falando não de um, não de dois, mas de um conjunto de sinais e sintomas estáveis e que geralmente andam juntos, vamos pensar assim. Então, síndrome, né? Relacionados entre si. Síndrome de Down, um clássico, né? Síndrome de Down se chama síndrome por quê? Porque é um conjunto estável, coeso de sinais e sintomas que se repetem em determinados casos, determinadas situações. Outro termo importante a gente saber é a palavra crise. Então a gente viu sinal, sintoma, conteúdo, síndrome e agora crise.
quando a gente fala em crise, a gente está falando de algo diferente de um episódio, tá? Então, crise, episódio. O que diferencia a crise? A crise sempre fala de alguém que está passando por uma situação de mudança e que não está encontrando recursos psíquicos suficientes para fazer frente a essa situação de forma salutar, tá? De forma funcional. Então, quando a gente passa por uma situação de mudança na vida e que a gente, a partir do nosso repertório simbólico, imaginário, não consegue dar conta de forma salutar daquela situação específica, a gente entra numa crise. A crise, portanto, tem esse caráter agudo, pontual e intenso, que tem surgimento e término abrupto, né? Dura no máximo horas, tá, pessoal? Então a crise é esse momento de sofrimento agudo, pontual, que não dura muito, que acaba em algumas horas, certo? E depois volta à estabilidade. Assim como vem, vai, né? Por isso a gente tem uma crise de ansiedade. O cara tá ali indo para a faculdade de ônibus, né? De repente começa a faltar ar, começa a suar, começa a ter vontade de ir no banheiro, aguenta aí um tempinho, passa a crise e vai para a aula normalmente. Uma crise. Diferente de episódio. O episódio, ele é mais extenso. O episódio pode durar dias, pode durar semanas, de perturbação, de angústia, de sofrimento. Então vocês entendam que é diferente a gente falar, por exemplo, de crise depressiva e episódio depressivo. É uma crise depressiva, né? A pessoa passou ali o sábado muito mal, mas domingo já estava bem, teve uma crise depressiva. Ou a pessoa está há 2 meses, né? Sofrendo muito, sem vontade de trabalhar, sem vontade de sair da cama, ela está tendo um episódio depressivo. Ficou claro para todos? Ficou, né? Uhum. Professor, Sim. a respeito assim, que é mais clássico da gente ouvir, né? Crise de enxaqueca. Ela se enquadra nessa nomenclatura? Crise é tudo aquilo que, não dentro da psicologia, né, mas dentro da semiologia médica se enquadra também. É uma crise de enxaqueca, uma crise renal, que eu às vezes tenho, né? É aquilo que vem de forma aguda, mas vai também de forma aguda, abrupta, né? É aquilo que como vem, vai, e a gente se recupera. Já episódio não, né? Então a pessoa que fica 2 semanas sofrendo de enxaqueca não é crise, é um episódio de enxaqueca. Tá? Era essa a minha dúvida. Obrigada. É importante a gente conseguir já diferenciar essas coisas. Agora, pessoal, assim, essa disciplina, essa introdução, né, ela serve para a gente se localizar em relação à terminologia da psicopatologia, mas eu vou querer conduzir ela, porque eu acho mais importante, eu vou querer conduzir ela a partir do entendimento psicanalítico do sofrimento psicológico, fazendo uma amarração, tentando fazer um diálogo com a psicopatologia mais descritiva, tá?
Porque se a gente ficar só na psicopatologia descritiva, acadêmica, a gente não vai entender e não vai estudar nada das causas. A gente vai ficar apenas estudando o catálogo, né, de como se entende a parte do diagnóstico, e a gente não vai estudar as causas. Então, por iniciativa própria, eu vou tomar essa disciplina estudando as psicopatologias a partir do viés psicanalítico, que é o que vai dar um refúgio para a gente estudar as causas, e junto eu vou falando para vocês como é que isso se lê no CID, como é que isso se lê no DSM, tá? Senão não serve para nada, né? Porque a psicopatologia que está no CID e que está no DSM, só descritiva, não serve para nada, a não ser para rotular os pacientes. Então, alguns vão gostar e alguns não vão gostar. Os que não vão gostar, paciência. Podem depois ir lá na avaliação do professor e me avaliar mal, como fizeram, e de repente podem me demitir, né? Mas isso não é importante para mim. Para mim, o importante é transmitir aquilo que eu acredito que seja bom para vocês. Legal, Sabe que professor.